Senhor Jesus, Divino Mestre, que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam, nos fortalecendo, auxiliando-nos nos trabalhos do nosso dia a dia, nas escolhas, nos desafios que vamos enfrentando, e que neste momento nós possamos contar com essa mesma misericórdia, com a orientação superior, o amparo dos nossos amigos do plano maior, para que alcancemos o melhor objetivo, melhor propósito, e que o que nós aqui estudamos possa ser útil também para a comunidade dos irmãos que estagiam na Fraternidade Camilo Chaves, em tratamento, em cursos aprofundando as noções superiores, em tratamento terapêutico, principalmente os companheiros que temos atendido nas segundas-feiras, na reunião mediúnica. Que os nossos trabalhos possam favorecer a criação de um clima positivo, uma atmosfera feliz, otimista, que favoreça o reequilíbrio dos nossos irmãos. Que assim seja. Tudo bem. Vou projetar a tela, aí vocês ficam aí observando o andamento disso ao longo do trabalho. Bom, deve ter aparecido. Apareceu. É que eu vou só fazer, só um minutinho, que eu vou fazer aquele movimento de silenciar todo mundo, tá? Aí vocês, quando quiserem falar, é só abrir o som e fechar de novo. Vamos lá. Projetando novamente. Agora foi. Demorou um pouquinho. Muito bem. Capítulo 5 de Gênesis, a partir do versículo 18. E viveu Jared. O nome aqui na minha Bíblia está com acento, Jared. Mas eu já vi que em algumas não tem acento, então não tem problema, tá? É porque as duas formas são aceitáveis, Jared ou Jared. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusala, ou Metusala. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusala 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusala, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E o versículo 27, e foram todos os dias de Metusala 969 anos, e morreu. Muito bem, nós, semana passada, trabalhamos até o versículo 18, e eu vou dar uma repassada rápida nele, para nós aí nos encaminharmos para os seguintes. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Nós vamos notar que se nós fizermos aí uma soma, somando aí os 162, somando os algarismos,
nós vamos ter aí 1 mais 6 vai dar 7. 7 mais 2 vai dar 9. Nós podemos desdobrar um ciclo centenário e o 2 como sendo a dualidade que vai trabalhar os aspectos da aprendizagem para a fixação do conteúdo. A razão e o sentimento conjugados para a formalização do conteúdo filosófico, intelectual, que nós aprendemos aí num ciclo. Então, o Jared viveu o ciclo centenário e avançou mais 2 laçadas no próximo, ou seja, deu sequência e gerou a Enoque. E nós vamos notar que esse Enoque define o retorno de Caim. Já estudamos na semana passada. O versículo 17 do capítulo 4. Quando nós trabalhamos aí esses aspectos de geração, nós sempre temos que ter em mente dois planos. O plano social, em que esses nomes representam grupamentos, e no plano interior, estamos falando da mesma personalidade que vai avançando no plano da evolução. Certo? Então, Adão e Eva como sendo o casal primordial interior, que vai gerar todas as coisas, vai gerar o Caim, vai gerar o Abel, vai gerar o Enoque, vai gerar o Sete, e são as nossas gerações, as gerações que vamos gerando ao longo das múltiplas existências, as personalidades. De acordo? Nesse sentido. Então, nesse sentido, o Enoque vai representando aí o Caim, o grupamento Caim de volta, e na linha da renovação interior, a superação daquele conteúdo próprio do Caim. O Jared é uma personalidade que enverga a expressão psíquica do Caim, mas com novas propostas de recuperação, e ele conseguiu transcender, que ele gerou o Enoque. Nós já sabemos que é uma personalidade dinâmica do Abel passando pelo Sete, que é uma descendência do Sete, lembram-se? Descendência do Sete, que é a personalidade do Abel no plano operacional. Porque o Abel representava o plano filosófico que nós recusamos. Ah, não concordo com esse elemento aí não, aí matamos. Mas aquele componente filosófico está lá, incrustado, como a voz da consciência, perceberam? A voz da consciência está ali. Até que um dia, depois de muitas existências, em que a irmã Dor vai trabalhando a nossa intimidade, nós então resolvemos praticar. Quando praticamos, aí não é mais o Abel, é uma outra personalidade atuando. Deu uma ideia? É um plano filosófico, mas eu penso que todo mundo entende isso aí. Porque quando nós temos um conteúdo filosófico que simplesmente ele tange o plano intelectivo, a partir do momento que nós praticamos, aí já deixa de ser filosófico, muda. Já é um outro aspecto. Por isso é que muda de nome, certo, amigos? Então, a voz da consciência, ela só vai existir a partir do momento em que nós deixamos a mente ser sensibilizada por um componente filosófico, embora recusando, mas ele já está ali permeando.
Permeia a nossa consciência. Então vamos lá, versículo 19. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, Ô, Júlio, 800. Diga lá, Luiz. não, só baixa aí pra gente, você tá aparecendo pra gente o Ah, cinco sim, vinte e sim, três. sim. Ó, 19. Beleza, Apareceu o 19 aí? valeu. Eu esqueci de mover aqui a tela. 5,19. Viveu Jared depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Nós podemos aí tranquilamente entender esses 800 anos, já abordamos ele aqui anteriormente, como sendo a própria expressão do infinito. O 8 deitado define o infinito. Nós vamos estudar mais à frente o 8 como uma outra conotação. O 8 como sendo o 8 decompondo o 8, nós vamos ter quatro casais. Quatro casais, tá? Nós vamos falar, isso vai voltar mais à frente, nós vamos falar disso lá. São os quatro casais da nossa intimidade. Quais são eles? Adão e Eva, razão e sentimento. Subconsciente, consciente e superconsciente, com o casal respectivo. Entenderam? Nós temos valores arquivados, intelectuais e emocionais, subconsciente. Trabalhamos no plano consciente com um casal atual, certo? Filosofia atual e os sentimentos que afloram, as emoções que afloram, que vêm do subconsciente para o campo consciente, como os reflexos, como os automatismos, e o casal, digamos assim, o futuro, que é o sentimento que nós, por exemplo, vislumbramos em Jesus, queremos imitá-lo, ele é o modelo e guia, mas nós ainda estamos formalizando. Deu uma ideia? São quatro casais. Perceberam essa dimensão? Ou não perceberam? Repete para nós. Quatro casais. Primeiro casal, o casal original. Qual é? A nossa intimidade. Qual é o casal original da nossa intimidade? Razão e sentimento? Razão e sentimento. Mas qual o nome que eles recebem aí na simbologia? Adão e Eva. Adão e Eva. Razão, sentimento. Certo? Nós já geramos padrões de subconsciente, que são automáticos. Tanto intelectivos quanto emocionais. Casal do subconsciente. Já estratificado. Que emerge pelo reflexo. Você está no trânsito, um carro passou, emergiu o quê? Raiva, irritação, nervosismo. Esse é o componente antigo, do subconsciente. Representa o sentimento. As ideias do homem velho, certo? As nossas ideias de 2, 3 encarnações atrás eram as mesmas de hoje? Pergunto a vocês. Eram? Era, Fernando? Responde. Claro que não. Então, Eu não. um padrão, um casal do subconsciente, tá? Nós estamos trabalhando hoje um novo casal. Uma nova ideia, novos sentimentos. Porque se emergiu a raiva, se emergiu a irritação, o nervosismo, hoje eu sou chamado a trabalhar com essas emoções. Eu não posso mais alimentá-las. Porque raiva, nervosismo, irritação
são emoções de mundo de prova e expiação. Nós não queremos que o mundo seja o mundo da regeneração? Queremos ou não queremos? Amigo, sim ou não? Sim, claro. Se você estivesse na sala de aula, tinha todo mundo tomado reguada na cabeça do professor lá. Esse tempo também já passou. Passou não, mas a gente pode voltar. A gente pode fazer uma sessão retrô. Ah, pá. Entendeu? Palmatória. 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 Então, se eu. Nós hoje estamos estudando Espiritismo e Evangelho. Para fazer o que com isso? Para só ficarmos aí fazendo número religioso na sociedade? Não, nos transformarmos, né? Transformarmos. Então, se eu estou numa situação que me impõe o desafio a tal ponto que emerge a irritação, emerge o nervosismo, a impaciência, é para quê? Para que eu trabalhe nesse nervosismo, a impaciência e a irritação. Para transformar em sentimentos sublimados, certo? Segundo o padrão, que é quem? Jesus. E não é pouca coisa. O padrão é Jesus. Então é um casal. Casal sendo trabalhado. Eu posso ficar repetindo o passado, sedimentando mais e mais o passado, ou eu posso avançar, porque o Enoque avançou, gerou filhos e filhas. Eu posso avançar na geração do novo homem. Agora, o padrão de subconsciente, o padrão de superconsciente que nós já identificamos em Jesus, já está em nós como germen, colocado como, vamos dizer, o cromossomo divino no nosso psiquismo embrionário. Nós vamos apenas desenvolver, descobrindo conscientemente e desenvolvendo. Ficou claro? Uhum. Nisso que você falou aí do germe, a gente pode interpretar também como quando fala que a lei de Deus está na nossa consciência. A lei de Deus está na consciência depois que você escutou a lei de Deus. Não, antes ela não está, não. Ela não está em germe também, não? Não, está em germe, mas enquanto você não tem consciência, você não sabe, é como se ela não estivesse. Ah, bom, entendi. Só falando dessa nuance aí. Perfeito. Mas a lei de Deus, ela vai. A voz da consciência é o conteúdo que você abriu para ele, está na sua mente, mas você não dá bola nenhuma, continua vivendo sua vida, aí de vez em quando ele vai. Ó, isso aí não está de acordo. Ó, isso aí não está de acordo. Isso não acontece com vocês, não? Toda hora. Ah, ainda bem, que eu achei que se alguém falasse que não acontece, eu ia falar assim, ó, você tem que voltar lá pro êxodo, começar tudo de novo. Porque no nosso grau aqui de avanço intelectivo, nós já temos que, evidentemente, como nós não somos espíritos puros, então nós ainda temos esses elementos aí que ficam nos cutucando aí. Então, esses 800 anos representa aí o avanço na dinâmica do círculo, a dinâmica no avanço do círculo. Gerou filhos e filhas, nós vamos entender como obras, alunos, discípulos, são os elementos que vão seguir, porque cada um de nós aí, na sua vida particular, tem aí o grupo de seguidores aí que cada um de nós influencia. Então, quando nós conseguimos sensibilizar pelo exemplo, pela palavra, nós estamos gerando filhos e filhas. Estamos gerando na intimidade renovando os sentimentos, renovando as concepções, e estamos ajudando irmãos também a fazerem o mesmo movimento,
certo? Querendo falar alguma coisa aí, Regina? Você apareceu aí e tal, que eu não estava te vendo. Tá tudo ok, eu tô só acompanhando mesmo. Pô, muito bem. E viveu Jared depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. Então aí nós vamos vendo aí a continuidade, certo? O Jared gerou filhos e filhas e continuou aí na sequência, e a personalidade antiga morreu por nascimento de outra, o homem velho. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusala. Então vejam bem, os 65 anos de Enoque, nós podemos trabalhar como sendo 6 e 5, 11, dualidade formadora, operando ainda no plano da... trabalhando as duas asas da evolução, porque o progresso é incessante, e gerou Metusala. Então, só para que nós fixemos aí o que temos estudado, esses números definem várias e várias experiências pela reencarnação até a fixação de um dado componente. Até de um dado componente. Até que o espírito, nós já estamos, nós, de um modo até assim, de um grosso modo falando, temos começado a fazer esse trabalho de receber revelações sobre o passado desde a antiguidade, porque quando nós chegamos, por exemplo, no mundo espiritual, que nós tivemos a condição de ver com mais clareza essas existências, nós vamos observar o conteúdo, o substrato positivo que ficou. O substrato positivo. Nós vamos ver as barbaridades cometidas. Mas as barbaridades cometidas, amigos, elas têm um conteúdo positivo, um substrato positivo. Capacidade de ação, de estratégia, várias coisas. Que nós vamos, digamos assim, sedimentar, consolidar, incorporar para, a partir daí, continuar gerando filhas e filhas e novos lances evolutivos. Deu uma ideia? Porque nós temos que chegar naquele plano de termos condições de vislumbrar todo o passado que nos acalentou, sem sentir remorso ou arrependimento. Perdendo a timidez. Perdendo a timidez. Porque nós não podemos olhar para essas experiências de 2.000 anos, 1.000 anos, com os olhos de hoje, porque o conhecimento não era o mesmo. E teve um propósito naquele momento lá, teve um propósito. Como instrumento da justiça, por exemplo, mas teve, para um grande grupo. Não quer dizer que nós não temos que reajustar, mas nós vamos reajustando. Nós temos tido a oportunidade de reajustar, inclusive hoje, na sala mediúnica, atendendo os irmãos que têm emergido aí do passado. O passado em que todos nós estamos envolvidos. Embora tenha surgido experiências de um ou outro, uns 2 ou 3, por exemplo, no grupo, mas isso define que todo o grupo está entrelaçado nesse movimento. E é provavelmente os que têm mais complicação que têm sido apontados como foco para trabalhos. Mas como nós temos aí algum tempo de vida pela frente,
Então vamos apertar os cintos, deixar o airbag aí de prontidão, porque nós não sabemos o que vem pela frente, sabemos? Em termos do passado que nos visita. E viveu. Porque é o seguinte, ó, dentro desse número aí que nós estamos trabalhando, várias e várias experiências pela reencarnação, até a fixação de componente, eu notei aí uma fala do Honório. Porque muitos saem do centro espírita achando que já são santos. Não tem acontecido? Aí no dia seguinte dá uma mancada, pisa na bola, aí acabou o mundo. Isso é normal, meus amigos. E dá uma mancada, escorrega aqui, escorrega acolá. Isso aí faz parte. Agora, o nosso desafio é o seguinte, e eu estou inserido nesse também, nesse movimento também, é entender que circunstâncias, situações, acontecimentos, pessoas são nossos professores. São nossos professores que nos ajudam a vislumbrar esse conteúdo emocional para nós equacionarmos. De acordo, amigos? Nossos professores. Mas nós, de um modo geral, não encaramos assim, não. Mas nós estamos na luta, estamos no trabalho, isso aí faz parte. E gerou a Metuzala. Metuzala é uma Matusalém. É o personagem que mais viveu. Nós vamos falar dele mais à frente. Vamos aí no 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuzala, 300 anos, e gerou filhas e filhos. Vejam bem, a dinâmica operacional é incessante. Ó. Enoque viveu 65 anos, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuzala, 300 anos, gerou filhos e filhas. Então é a dinâmica, tá? Dinâmica operacional contínua, evolução contínua. E andou Enoque com Deus. O que significa isso? O Paulo, lá no Hebreus, eu vou apertar um pouco agora a situação aqui, Hebreus no capítulo 11, no versículo 5, vai dizer assim, ó, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque, peraí, eu perdi aqui. Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho que ia agradar a Deus. Então, vou falar disso aí, porque eu anotei aqui do Honório aqui um ponto interessante, tá? Ele foi trasladado. Nós podemos entender a trasladação como dois movimentos. No plano interior, o esquecimento do passado. Esquecimento do passado. A misericórdia nos favorece com o esquecimento do passado para nós trabalharmos com calma, com serenidade, com paciência, sem o acúleo ou o espinho da culpa, do remorso, elaborando obras positivas. Para que essas obras positivas formem aquele piso que vai respaldar aquele momento, aqueles acontecimentos que estão sob o véu do esquecimento. Tem acontecido conosco na reunião mediúnica, não tem? Tem ou não tem? Nós estamos tendo, por exemplo, as informações lá da Babilônia, do tempo do cerco de Jerusalém, agora. 2.520 anos depois. Veja que interessante.
Por que isso? Porque o conteúdo espírita que nós estamos aqui estudando, estamos no esforço de praticar, embora ainda com ineficiência operacional, mas já dá um respaldo para nós olharmos aquilo e vermos que muita coisa foi saneada ou não foi. Temos aí movimentos na escravidão, outros tipos de movimento, para olhar para aquilo, amigos, e observar. Então, aí o que acontece? O que nós estamos descobrindo? Muitos daqueles elementos que ficaram marcados com aquelas experiências, que são os elementos que têm nos visitado na segunda-feira. Eles ficaram com as marcas. Quem é que vai ajudá-los a tirar as marcas? Nós, que naquele tempo estivemos atuando como instrumento da justiça e operamos as questões. Deu uma ideia? Ficou claro isso? Porque hoje nós estamos um pouco mais avançados e nós podemos colaborar com os irmãos que precisavam passar por aqueles acontecimentos em função da justiça divina, mas nós não renascemos naquele tempo para fazer aquilo. Vejam bem, nós não renascemos para fazer o que fizemos, não. O objetivo era que nós superássemos, mas nós não superamos, então fomos aproveitados como instrumento da justiça. Passou o tempo e hoje, graças à mediunidade, a reunião de desobsessão, que Allan Kardec recomendava que fosse feita, recomendava, que é o trabalho da evocação dos espíritos maus ou sofredores, para lhes dar conselhos. Tudo isso está na Revista Espírita. E ajudar no seu processo de evolução. Ficou claro aí ou tem dúvidas, amigos? Júlio, inclusive, você tem batido muito na tecla da assiduidade, né? Porque quando faltamos, inclusive, podemos perder a oportunidade de uma reconciliação com o passado, né? Sim. E aí nós continuamos naquela, como se diz, com aquela dívida de ter que se reconciliar. Então, se pode reconciliar de uma vez, nós não podemos perder a possibilidade dessa reconciliação. Sim. Sim. E nos conhecer um pouquinho mais, né? Sim, sem dúvida. E a falta, quando não é uma falta plenamente justificada, ela aí entra nessa pauta aí do... Não é? E nós aqui já estudamos aquele livro do André Luiz, lá, Obsessão, repetidas vezes no início dos nossos trabalhos, no Camilo Chaves, aí há alguns anos. Então, ele ressalta lá a importância da assiduidade. A assiduidade representa investimento nosso. E os espíritos vão vendo o nosso investimento, empenho, seriedade, e vão trazendo os acontecimentos que vão, inclusive, atestando para nós a veracidade do fenômeno. Mas só depois que nós demos um atestado de investimento. No meu caso particular, dessas revelações aí, por exemplo, eu comecei em 78 no Camilo Chaves, são 43 anos. Aí eu precisei me afastar um período da reunião mediúnica do Camilo Chaves nos anos 90 e trabalhei durante 10 anos numa outra casa, em São Benedito, na desobsessão. Quando retornei para o Camilo Chaves, se não me engano, em
sei se foi 2010, não me recordo mais agora. Acho que foi 2010. Então, de 2010, né? Nós iniciamos uma nova fase, digamos assim. São 11 anos. 11 anos de perseverança, de investimento. Os espíritos, então, consideraram que era o momento. E desses acontecimentos. Ora, e eu não tenho notícia de que o que está acontecendo lá conosco acontece com frequência nas várias casas espíritas, não. Vocês têm notícia? Eu não. Com essa pujança fenomênica de comprovação, dados históricos, nome, sobrenome, CPF, acontecimentos que nós temos que estudar a história para comprovar, sonhos dos médiuns, por exemplo, comunicações. Então não é pouca coisa, não. Por isso que é importante o afinco, o zelo, a reverência, o grau de responsabilidade, porque esse movimento vai dando satisfação interior ou não vai? Para os participantes, vai dando. Então é importante aí esse que o Fernando lembrou, é importante. Então assim, então a Honório escreveu assim, ó. Assim, andar com Deus implica em trasladação, ou seja, a ocasião de operar sob a bênção do esquecimento num determinado departamento, auxiliando a muitos com certa problemática, para só depois desta geração boa descobrir que foi o causador das dificuldades para esses muitos. Quem se lembra das obras de André Luiz? Quem se lembra de Sexo e Destino? Que tem um instrutor lá que trabalhava num departamento lá, que lidava com desequilibrados sexuais, você se lembra? Um mentor lá de alta estirpe. E depois descobriu que ele foi o causador de muitos daqueles problemas. Mas ele descobriu depois que ele já tinha a ficha de trabalho empenhado. Ou seja, então ele viu ali que ele respaldou. Certo, amigos? Então ele viu depois que ele já respaldou. Ó, você está vendo? Mas você já respaldou. Mas é importante que você veja, que você saiba o que você andou fazendo e tal. Isso acontece conosco, amigos. Tem acontecido aí na reunião. Isso vai se acentuar, evidentemente, da agora para frente, talvez, com certeza, no mundo espiritual. Depois que gerou a Metusala. Então é o seguinte, Metusala ou Matusalém foi o que mais viveu. Ou seja, vamos entender o Enoque como uma personalidade que vem reencarnando e vem se renovando, certo? Então, o Metusala representa a fase em que ele passou longos períodos na matéria para esgotar uma tendência materialista. O próprio Enoque, que é o próprio Caim, que é o Adão, que é a Eva, entenderam? O que eu quero dizer? Nós vamos passar um longo período reencarnando para esgotar a tendência materialista. É a nossa dinâmica operacional. E, evidentemente, que aqui tem uma dupla abordagem, como nós já falamos, a abordagem interior e a abordagem social, que define que são grupos de espíritos. Então, Enoque um grupo, Matusalém outro grupo, e assim por diante. Mas nós não podemos perder de vista que estamos falando da nossa personalidade imortal, que vem reencarnando, vem lutando, vem se empenhando para superar as más inclinações e avançar na geração de filhos e filhas aí,
que são as obras libertadoras. Então, quando eu falo obras libertadoras, são as ideias renovadas, os sentimentos nobres e as construções no mundo físico, as elaborações no mundo físico, porque aquilo que eu cultivo no mundo interior, que define que eu estou me renovando, precisa ser concretizado fora. Porque senão os mundos não avançam, os mundos não progridem. A obra tem que estar concretizada fora. Então nós temos sim uma repercussão no plano social que é importante de nós considerarmos, porque se nós aprendemos com Kardec aquele duplo movimento de combater o egoísmo e depois reformar as instituições, nós estamos vendo aí a conjugação do trabalho interior com o trabalho exterior. Senão, para que estamos aqui evoluindo, então? Se não for ter uma contrapartida de renovação no mundo material, então não tem sentido não tem sentido essa proposição dos espíritos para Allan Kardec, como está na questão 913 e 914. Combater o egoísmo e combater as instituições que lhe dão guarida, que alimentam o egoísmo. Aí nós falamos dos sistemas, do materialismo, do capitalismo, que vai, inclusive, gerando um consumismo desenfreado, inconsciente, e vai destruindo o mundo. Então, por que está chovendo menos? Estamos aí sofrendo aí o risco de um colapso energético, porque nós estamos destruindo a Amazônia. A Amazônia, amigos, ela proporciona o que os estudiosos chamam de os rios voadores. Você sabe o que são os rios voadores? Produto da evaporação da água que vai sendo carregada para os outros estados do Brasil. Se você destrói a Amazônia lá, você não vai ter água chegando pela chuva. E é o que tem acontecido. E não é só isso, né? Essa semana saiu uma notícia de um trabalho que constatou que a Amazônia está emitindo mais CO2, né, do que oxigênio. Pois é. Quer dizer, Sim. mas não é somente a Amazônia, né? A Mata Atlântica também que foi Mata destruída. Atlântica. Então, meus amigos, cada um de nós tem uma parcela de ação nessa equação. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, cada um tem uma influência importante. Então, todo aquele trabalho de reforma das instituições passa pela mudança de paradigma, de posicionamento. O que é que nós consumimos, como estamos consumindo. Nós estamos buscando economizar a água, racionar a água. Eu aqui, por exemplo, já comecei eu comprei um tambor de plástico, a água da máquina de lavar, eu jogo dentro do tambor. Uso essa água para dar descarga. Uso essa água para lavar a área. Vocês já fizeram um exercício de ver quanta água que uma máquina de lavar gasta? Eu comprei um tamborzinho, e eu encho o tambor e mais uns 3 baldes com a água de uma lavada da máquina de lavar. Tudo isso tem um impacto grande, não só no bolso, evidentemente, mas também na natureza. Então, nós, infelizmente, estamos ainda aí vivendo com a mentalidade do século XIX. A mentalidade do século XIX era exploratória. Arrasava com tudo. Aqui na década de 70, no governo militar, tinha militar que queria transformar a Amazônia toda num campo agricultável. Toda a Amazônia. Então, meus amigos,
Teve um aqui em Belo Horizonte que queria transformar o Parque Municipal num estacionamento, derrubar as árvores e cimentar tudo para o município ter renda com estacionamento. Vê se pode. Mentalidade, né? Quando essa mentalidade vai mudar? Quando cada um de nós mudarmos. Cada um de nós fizer a sua parte. Mas, infelizmente, esse é um discurso que desagrada muita gente. Duro é esse discurso, quem o pode suportar? João 6,60. Então, amigos, o negócio não é fácil não, viu? Então, vamos lá. E os 300 anos simbolizam aí a dinâmica da evolução continuada. 3 é aquela dinâmica informação, formação, transformação. Informação, formação, transformação. E os zeros aí indica uma questão que tange a infinitude. O zero é como se fosse ali o conjunto, o plano operacional, onde eu vou aplicar esse conhecimento. Podemos trabalhar com essa simbologia. O zero como simbolizando um conjunto vazio que eu vou preencher com o meu trabalho evolutivo. De acordo? Vamos lá. 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então, nós estamos vendo aí uma repetição desses números. Então, vejam bem. Foram todos os dias de Enoque, nós já temos trabalhado que o dia representa o momento em que a luz do conhecimento nos beneficia com a visão nítida e clara do que temos que fazer. No campo interior, já abordamos aqui no início, que o conhecimento espírita ressalta na nossa intimidade o que precisamos mudar, que são aquelas emoções que eu já tratei no início, não vou repetir. As ideias complexas, as emoções complexas, os sentimentos complexos, eles só passam a existir na nossa intimidade quando nós adotamos um conhecimento superior. Porque até então era a nossa tônica de vida. A nossa tônica de vida. Que nos dava alegria, nos dava prazer, não era isso? A gente xingava no trânsito e ia para casa sem remorso, não acontecia isso? Daí contava em casa rindo ainda, que xingava, eu torrei um cara no trânsito hoje. Hoje a gente faz isso, a voz da consciência já. Aí o desafio passa a ser outro. Qual que é? Porque se nós temos o conhecimento e fazemos, aí o desafio passa a ser outro, porque vai emergir outro sentimento complexo: culpa, remorso, arrependimento. Já é um outro trabalho. Lidar com a culpa, o remorso e o arrependimento. E foram todos os dias de Enoque 365. Veja que interessante. 365 anos, 365 dias do ano. Então é como se fosse uma etapa analítica. Uma etapa analítica. Detalhamento. Contado ponto a ponto. Que é o que simboliza esse detalhamento, esse ponto a ponto, simboliza a ampliação da consciência. Quanto mais a consciência vai se ampliando, mais detalhes nós vamos vendo, amigos. Mais detalhes, até que a gente chegue no grau do espírito puro, que é aquele que zerou os detalhes. Zerou, não tem mais detalhe. Zerou, completou. Agora é só a expansão das virtudes. Vejam que maravilha.
que nos aguarda aí para frente aí no futuro. Detalhamento. Então não vamos ter medo do que emerge, não, porque o que emerge significa que nós temos maturidade para encarar. Tendo maturidade para encarar, vamos trabalhar com a questão. Vamos lá, 24. Os versículos aí são curtinhos, vamos em frente. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus define, que nós já vimos isso anteriormente, observância dos ensinamentos, ou sintonia com os ensinamentos, que vai representar também trasladação do passado primitivo, do passado instintivo, superação, o avanço. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós economizamos existências. Andar com Deus definindo aí esse trabalho que nós estamos aqui buscando enfatizar, que é menos gasolina eu gasto, né? A conscientização da transformação consciente. A percepção, né? Precisa ser mudado conscientemente. E lutar para mudar sem esperar novas existências, que é o ideal. Júlio, Diga lá. não sei se... você falou aí, trasladação, e no anterior falando que não se viu mais. Eu pensei em Paulo de Tarso, quando há a conversão em Damasco, em que ele cai do cavalo e ali ele entende que Jesus era o Messias. A gente pode pensar que ali o Saulo deixou de ser visto, desapareceu porque Paulo surgiu já caminhando com Deus? Sem Não dúvida. sei se eu consegui esclarecer. Sim. Se a ideia ficou clara. Sim, é isso mesmo. Não se vê mais o eu velho. O homem velho não é visto mais. Uhum. Então Deus para si o tomou. Ou seja, dentro desse aspecto aí da consciência desperta, o Deus interior o tomou, ou seja, incorporou lá nos planos profundos e ficou com o substrato positivo. Qual era o substrato positivo? Fidelidade, determinação, coragem para enfrentar um novo desafio, que é o substrato positivo que o Saulo tinha. Então, por exemplo, quando nós observamos os generais caldeus, os generais romanos, que nós temos estudado aí na reunião, vamos esquecer aquela complicação característica. Mas qual é o substrato positivo? Coragem, determinação, capacidade de luta, capacidade de estabelecer estratégia, definir campo de ação, estratégias, componentes para um grupo novo que vem chegando. Foi exaustivamente utilizado no passado para enaltecer a vaidade, o orgulho, mas o substrato positivo está lá, mal empregado, mas é positivo. Foi mal utilizado ou foi subutilizado, mas é o material que vamos utilizar hoje nessa nova seara. A nova seara que estamos trabalhando, a seara espírita cristã,
num movimento extremamente de vanguarda, que é o movimento espírita. E por que eu digo isso? Por que eu digo que é de vanguarda? Porque a imortalidade é um fato. A reencarnação é uma verdade. E o espiritismo ainda é pouco aceito pela maioria. É aceito por uma minoria. E mesmo a minoria que o aceita também o subutiliza, não utiliza como deveria utilizar. Temos transformado o espiritismo numa outra religião mística, subutilizando esses valores. Não conseguimos identificar o verdadeiro do falso, o verdadeiro profeta do falso profeta, idolatramos os falsos profetas e rejeitamos o verdadeiro profeta. Isso aí no campo social, no campo espírita, é o que tem acontecido, porque nós mesmos também estamos no processo de despertamento e tem muitos espíritos relativamente novos que estão aí dando um passo ousado no terreno do espiritismo, que representa aqueles cachorrinhos, no bom sentido. Você lembra quando Jesus dizia que não se pode dar pérolas aos porcos e nem coisas santas aos cães? Mas tem lá, costuma ter um cãozinho que diz assim: mas também os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores, que é aquele que sobressai. Sobressai, então ele avança. Certo, amigos? Lembra daquela passagem lá da mulher da Samaria, se não me engano? Acho que é da Samaria mesmo. Que vinha gritando. Cira Fenícia. Cira Fenícia, que vinha gritando, É. clamando atrás de Jesus. Uhum. Aí Jesus vai dizer para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais ou menos assim. Aí ela vai dizer: sim, mas também os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Quer dizer, levantou o dedo, demonstrou que entendia. Se temos muitos recalcitrantes, como nós, temos muitos que estão aí nesse movimento. Então, o que nós não podemos fazer é menosprezar ou subutilizar e aproveitarmos o manancial, porque nós estamos aqui, pretendemos estar inseridos nesse grupo. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais porquanto Deus para si o tomou. Nós pretendemos estar nesse movimento de andar com Deus, ou seja, andar com a consciência desperta, com o ensinamento claro, nítido na nossa mente, buscando operar para que aquele eu antigo não mais seja visto, inclusive pelos componentes que nos visitam na reunião mediúnica. Os componentes que nos visitam na reunião mediúnica, vocês vão notar que eles têm estranhado, não tem? Não tem dito para nós: você está estranho. Não tem acontecido conosco isso? Ou seja, aquele eu não tem sido visto por esses elementos que nos conheceram lá atrás. Então, nosso tempo aí está esgotado, o assunto é vasto, e nós vamos ficar por aí, E não se viu mais porquanto Deus para si o tomou, e na semana que vem retomamos daí do versículo 24, que Jesus nos ilumine e permita estarmos de volta.